Olá a todos e todas. Meu nome é Débora Almeida. Este é o programa Passando a Letra, aqui na nossa rádio e TV Lula na Veia. Este final de semana promete ser bem agitado, em função das últimas notícias bombásticas que estamos acompanhando nos últimos dias. E eu começo o meu resumo sobre elas com a live do Bolsonaro de ontem, que foi interrompida no meio da fala dele. E aí a gente vê hoje muitos questionamentos e teorias a respeito do porquê esta live teria saído do ar, mas o que mais nos interessa é sobre o assunto que ela tratava. Ela estava falando sobre a questão de saúde. Então, todos que estavam ali, né, assistindo a live do presidente, pôde comprovar que as 3 pessoas que apareciam na tela não usavam máscara. Agora, pasmem, sabe quem estava na companhia do presidente sem o uso de máscara? O ministro da Saúde. Aquele lá que você sabe que rima com droga, né? E isso retoma só pela cena um velho desgaste que vem sendo debatido na CPI da Covid e na maioria das mídias sociais desde o ano passado. O negacionismo que vem da cadeira do governo federal. A conversa deles, então, trazia velhas e novas fake news. Fake news, lembrem-se que são mentiras. Mentiras que, como prática, são defendidas pelo presidente da República, que num pronunciamento nesta semana acabou dizendo a seguinte frase: fake news faz parte da nossa vida. Quem que nunca falou uma mentirinha para a sua namorada? Acreditem, isso saiu da boca de um presidente, né? Por isso que vira e mexe, a gente acaba sendo motivo de piada internacional, né? E essa fala dele me lembrou muito aquela fala antiga, né? Quando a pandemia estava matando milhares por dia aqui no Brasil. Que ele virou para nós e falou: vai chorar até quando? Tem que reagir. Precisamos deixar de ser um país de Marias. Combina com Marias o que ele falou. Nem vou repetir, porque a própria expressão em si já traz um contexto de preconceito. Então, vocês devem lembrar bem a palavra que combina com Marias aí no final, né? Infelizmente. Voltando então à live do excelentíssimo senhor presidente da República, eles estavam tentando justificar a suspensão da vacinação dos adolescentes. Para você que não estava acompanhando as notícias da semana, fique sabendo que o Ministério da Saúde, com o apoio do presidente, suspendeu a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos. E isso eles tentavam justificar alegando que a OMS era
contra a vacinação dos adolescentes. Se você for atrás da notícia, você vai descobrir que isto é uma mentira, é uma fake news, porque a única coisa que a OMS recomenda no caso da vacinação dos adolescentes pelo mundo todo é que deem prioridade para os adolescentes que apresentam comorbidades. Ora, se isto é verdade, por que será que então o presidente da República e o ministro da Saúde estavam jogando essa fake news na live do presidente? Só botar as catraquinhas para funcionar. Nós ainda não vacinamos todos os nossos adultos com 2 doses e começar a vacinar os adolescentes fará com que falte vacinas para a população adulta ter a sua imunidade completa. Mas precisamos lembrar também que a vacina recomendada para os adolescentes é a vacina da Pfizer. Aquela vacina que a indústria mandou mais de 80 e-mails para o Ministério da Saúde e a presidência e que nenhum foi respondido, porque tanto o Ministério da Saúde quanto o presidente da República estavam preocupados com uma outra vacina, que não tinha quantidade suficiente para o número que eles pediram e que estava sendo paga, orçada, superfaturada. Além de ter uma empresa em paraíso fiscal para intermediar a negociação da vacina. E nós sabemos, graças à CPI da Covid, que no caso da compra de vacinas por conta da pandemia, não há necessidade alguma de alguma empresa para intermediação. A mesma vacina que seria comprada tendo o Fibbank, aquele banco sobre o qual nós falamos esta semana, como fiador. Um banco que só existe no papel e não existe na prática. Nós tivemos aí um programa tratando a respeito disso, né? Então, ao invés de assumir na sua live o seu erro na administração, na gestão de um país, ele tenta jogar a culpa nas costas da OMS. E nós estamos aqui para esclarecer você, para que não caia nesta fake news, para que não caia nesta mentira. Se vamos parar a vacinação dos nossos adolescentes, vamos fazê-lo em função da incompetência deste governo federal que aí está. Na sequência, né, eles dentro deste tema da saúde, acreditem se quiser, o ministro Queiroga, né, começou a falar contra o uso da máscara, que vários países do mundo já estão abolindo o uso de máscara, mas que o Brasil continua insistindo no uso deste EPI e começou, né, a puxar muito o saco do presidente, falava uma série de coisas assim, isso graças ao presidente da República, né? E nós precisamos lembrar que estes países que estão abolindo o uso da máscara é porque eles já conseguiram vacinar um grande número da sua população.
Então, por isto, em alguns lugares, o uso da máscara não é mais obrigado. Agora, aqui no Brasil, ainda não dá para nós fazermos isto. Nós precisamos que as pessoas sejam vacinadas com as 2 doses, num maior número, para que nós possamos, então, abrir mão do uso das máscaras, né? Para piorar a situação, o Bolsonaro emenda o assunto do uso de máscaras e fala assim: o ano passado, a semana passada, eu acho que eu fui reinfectado, né, pelo coronavírus. E, né, não tive problema algum, porque a ivermectina, e aí cortaram o programa, a live do Bolsonaro. Então, tem várias questões para nós pensarmos neste curto tempo que ele ficou no ar, falando com o gadinho dele, né? A questão dele trazer de novo a discussão sobre o kit Covid, que ele mencionou que o ano passado ele tomou o kit, por conta disso ele se curou quando pegou a primeira vez, né? Então, de novo, o charlatanismo de ficar indicando remédios sem comprovação científica de que funciona no combate do vírus. E uma outra coisa mais preocupante ainda. Nós sabemos que os protocolos contra a Covid são oficiais e obrigatórios na grande maioria dos estados, né? E que o governo federal vem tendo que responder à CPI da Covid em função de não promoverem estes protocolos que salvam vidas. E aí fica a pergunta: se ele estava desconfiado que na semana passada ele estava reinfectado, lembrem-se que a semana passada foi a semana dos atos antidemocráticos. E ele participou de vários destes atos, sem máscara, abraçando e beijando todo mundo. Então vejam só o cuidado que ele não tem com a sua própria população, até mesmo com os seus seguidores. Bom, ainda estamos esperando, né, a apuração da pseudo-pesquisa científica apoiada por ele nos hospitais da Prevent Senior, né? Então, nada mais justo que ele tratar o seu público do cercadinho da mesma forma, né? Pelo menos nisso ele é coerente. Mas não deixa de ser um crime, não é porque, né, abraçou, beijou pessoa que tem uma ideologia diferente da nossa. A atitude do presidente da República não deixa de ser um crime quando ele não cumpre os protocolos de segurança em relação ao coronavírus, né? E aí a gente fica, né, tentando adivinhar, e óbvio, já tem nas redes sociais aqueles que fazem as piadinhas com a situação. Quem que foi? Foi um ato terrorista? Foi a própria Anvisa ou uma instituição democrática que derrubou a live do presidente?
Vamos ver aí o que aparece de notícias depois do final de semana, que promete ser muito acirrado aí nas redes sociais, né? Outra coisa, né, que a gente deve pensar em relação a tudo isso, a essa forma do presidente tratar a Covid-19 no Brasil e a falta de cuidados com a sua população, fez com que fosse anunciado ontem que a CPI da Covid vai mandar um relatório para o Tribunal Internacional Penal, ou seja, o Tribunal de Haia, denunciando o presidente Bolsonaro como uma pessoa que praticou durante a pandemia crimes contra a humanidade. E esta alegação, para quem acompanha, né, a CPI da Covid, isso não é nenhuma novidade. A gente já previa que o final seria este. Além dele ter que responder aqui no Brasil, ele também ser responsabilizado perante o Tribunal Penal Internacional lá em Haia. E este relatório, esta denúncia, é baseado em 2 pés. O primeiro é a crise provocada pelo desabastecimento de oxigênio em Manaus, né? Aquela situação onde a própria Venezuela estava oferecendo oxigênio para o Brasil. Bastava o avião brasileiro ir lá e pegar o oxigênio que estava sendo doado pelo presidente da Venezuela. Mas como o discurso do presidente, além de negacionista, também é anticomunista, né? Ele alega que o presidente da República na Venezuela é comunista e nem para salvar então a sua própria população, ele abriu mão da sua ideologia, das suas convicções equivocadas sobre política para ir buscar o que estavam doando para salvar vidas em Manaus, né? Então, esta crise do desabastecimento do oxigênio em Manaus e a ida, né, de todo um comitê formado tanto pelo ministro da Saúde como por aquela doutora Mayra lá, que já teve oportunidade também de depor na Covid, querendo fazer com Manaus a mesma coisa que a Prevent Senior estaria fazendo com os seus pacientes, querendo que os médicos manauaras indicassem como tratamento para aqueles que estivessem infectados pela Covid o tal do kit Covid, com direito até a aplicativo que diria para a população e os próprios médicos o que fazerem em casos positivados de coronavírus. O outro pé em que está embasada esta denúncia contra Bolsonaro, lá em Haia, né, anunciando-o como um criminoso contra a humanidade, é a falta de políticas públicas na defesa dos nossos povos indígenas, né? Que não tiveram um plano de governo para a sua proteção durante a pandemia. Vale destacar que esta denúncia a respeito da falta de cuidados e políticas públicas com os nossos povos indígenas durante a pandemia também foi denunciada
no Tribunal Penal Internacional por outras entidades e instituições, inclusive internacionais, né? Então, não é só a nossa CPI que está aí denunciando o presidente da República. Agora, se você está aí com uma coceirinha, né, para comemorar esta denúncia que acontecerá até o final deste mês, segundo a previsão da própria CPI, não faça isso, né? Porque a gente não pode esquecer que isto só está acontecendo porque cerca de 600 mil brasileiros foram mortos pela falta de uma política do governo federal no combate desta doença tão triste. Além de não podermos comemorar, né, por conta de questões éticas, existe também um fundo que, vamos dizer assim, de obrigatoriedade da CPI de dar um parecer a respeito do trato do governo federal com os nossos povos indígenas. Porque se até entidades internacionais denunciaram o presidente da República por crimes contra a humanidade, esta CPI, que é de conhecimento de todo o planeta, não poderia se calar frente a um relato que faça um julgamento das políticas e das ações que foram desenvolvidas ou não na direção de salvaguardar este povo indígena brasileiro. Outra questão também que vale a pena nós pensarmos, né, e não ficarmos contando vitória antes da hora, é que, como o Tribunal Penal Internacional, lá em Haia, tem muitos pedidos de processos por conta até mesmo de guerras, né? Eles fazem uma pré-seleção de todos os pedidos que chegam até eles. E para eles aceitarem o pedido e abrirem um processo segundo este pedido, o pedido tem que atender duas questões, dois pré-requisitos. Não pode atender um só, tem que atender aos dois. O primeiro, né, através das provas mencionadas no próprio pedido, avaliar se houve mesmo casos de crimes contra a humanidade ou não. O que nós já sabemos, através do senador Renan, que nesta questão o relatório está muito bem embasado, porque a própria CPI, além de fazer o seu relatório, pediu a ajuda de juristas e profissionais que já trabalharam no Tribunal Penal Internacional para darem um parecer, segundo as suas experiências, se aquilo que está sendo apurado e levantado pela própria CPI pode ser considerado um crime contra a humanidade. E isso foi aprovado por estas pessoas que fizeram este parecer sobre o relatório da CPI. Mas o segundo requisito a gente não preenche. O segundo requisito é o fato do país que está sendo denunciado não ser capaz de processar ele mesmo a pessoa que está sendo denunciada. E isso nós sabemos que o nosso país tem sim capacidade de julgar e punir
caso seja acusado, por conta do crime contra a humanidade. Né? Então fica aí uma reflexão para todos nós. Se esta denúncia ao tribunal, sabendo que muito provavelmente será recusada pelo próprio Tribunal Internacional, não porque não há provas de que o presidente cometeu crimes contra a humanidade, mas porque não há necessidade de ser julgado lá, já que aqui no Brasil nós temos estrutura e instituições capazes de julgarem e punirem, se preciso, o presidente Bolsonaro. Né? Então fica aí uma reflexão. Por que será que a CPI está mandando este relatório sabendo que não vai ser aceito pelo próprio tribunal, muito provavelmente? Será que tem aí uma crítica nas entrelinhas sobre as nossas instituições de justiça? Né? Porque eu mesma já estou cansada de falar aqui no nosso programa e denunciar no nosso programa as faltas, os crimes contra a Constituição que o governo federal comete e todo mundo fica quietinho. Até sempre que eu falo a respeito disso, eu ainda faço um parênteses, né? Se fosse um presidente da República de um partido progressista, já estava na cadeia. E vocês sabem que quando eu falo isso, eu falo com propriedade, porque nós tivemos o nosso presidente Lula preso por conta de lawfare, né? Então, acredito que este ponto também será muito debatido aí nas redes sociais durante o nosso final de semana, né? Então, eu gostaria de destacar agora, né, os bolsonaristas. Tudo isto exposto e muito mais que nós já expusemos no decorrer dos outros programas, eu gostaria de traçar mais uma vez o perfil dos bolsonaristas, né? São pessoas que apoiam um genocida porque está sendo denunciado para o Tribunal Internacional, lá em Haia, como uma pessoa que cometeu crimes contra a humanidade. Então, como pode, né, um bolsonarista continuar apoiando um genocida? A única palavras que podem tentar justificar, né, algo tão terrível é que bolsonarista não sabe amar. Eles têm idolatria. Tem gente nas redes sociais que fala, né, brinca até mesmo, né? Ah, eu gostaria de casar com uma pessoa que me amasse tanto quanto ela ama o Bolsonaro. Isso não é amor, é idolatria. E idolatria não é sinônimo de amor, né? A gente tem que lembrar disso. Os bolsonaristas não sabem amar, porque a gente vê que eles, além de divulgarem o gabinete do ódio, eles promovem novas mentiras, novas fake news para alimentarem o gabinete do ódio, né? Gabinete do ódio, do qual fazia parte aquele deputado chamado Boca Aberta. Gente, olha os nomes, né, desses parlamentares de extrema direita. O tal deputado Boca Aberta do PROS do Paraná,
que foi esta semana, né, como que a gente fala? Por caluniar e difamar pessoas sem provas, ele foi cassado pelo TSE. Né? Então, isso, né, é mais uma prova de como os bolsonaristas não sabem o que é amar, não sabem o que é respeitar, não sabem o que é ter dignidade, né? Então, esta cassação deste deputado do PROS, esse tal de boca aberta lá do Paraná, também será um assunto bastante discutido neste final de semana. E agora a gente os vê, então, colhendo o que eles plantaram. Porque eu acredito muito na lei do retorno e na lei do que o aqui se faz, aqui se paga, né? Um dos fatores que eles justificavam, né, o golpe que eles estavam dando na nossa companheira Dilma, era que eles queriam, principalmente o Centrão, né, queriam que a presidente Dilma apoiasse e aprovasse um negócio que vocês têm ouvido falar muito nos últimos dias, o teto de gastos. Dizendo que havia muita roubalheira no governo do PT e que então, para que eles pudessem controlar o que o PT gastava, era preciso que a presidente aprovasse um teto de gastos. O que seria na prática este teto de gastos? Seria um limite para os investimentos do governo federal aplicados em programas sociais, em áreas sociais, envolvendo desde a saúde, a educação e a segurança pública e outros programas sociais como, né, Minha Casa Minha Vida, que ele, né, tenta desfazer a fama do nome que o nosso governo do PT deu, né, e outros tantos, né, bolsas de faculdade para fazerem faculdade e outros mais, né. Então, uma das justificativas para tirar a nossa companheira do poder foi dizer que ela era contra o teto dos gastos, porque ela queria poder deitar e rolar junto com o PT, roubando verba pública, o que é uma mentira. Não há uma provinha sequer que possa valer nestas acusações da extrema-direita. E, além, né, de tentarem se defender para quem não queria ouvir, os próprios progressistas alertaram o centrão, a direita, a extrema-direita, dizendo: olha, se vocês aprovarem esse teto de gastos, vai ser um tiro no pé, porque a gente só vai ver a situação do país piorar. E agora nós estamos vendo a situação do país piorar tanto que esta semana o Paulo Guedes foi lá com o pirizinho dele na mão para o STF. STF que até a semana passada ele apoiava as falas golpistas do presidente da República que queria fechá-lo. Né? Então, esta semana, vai lá o Paulo Guedes com o pirizinho na mão, pedir para o STF avaliar a situação do governo federal, porque se não houver uma forma deles ludibriarem, passarem, não respeitarem o teto de gastos,
eles não terão como pagar o Bolsa Família, por exemplo. Né? E aí, então, nós vamos ver mais crimes sendo cometidos pelo governo federal, porque eles aprovaram o teto de gastos, mesmo sendo alertados que isso não ia dar certo, porque nós temos uma população muito grande que precisa de muito investimento para tirá-los da extrema pobreza, né? E que imprevistos acontecem. Ó a pandemia aí, né? Então, agora, eles aprovaram, né, neste governo do Bolsonaro, o teto de gastos e o que acontece? Não vai ter verba para pagar o Bolsa Família. Vamos ter mais brasileiros passando fome, porque nem aquele dinheirinho pequenininho que eles recebiam pelo Bolsa Família, eles vão ter. Né? E o governo federal, que contava com isso para melhorar a sua situação frente aos mais pobres, com vistas na sua reeleição, sabe que vai perder mais votos, né? Porque quando ele fala de pagar este programa social que foi criado nos governos do PT, ele não está falando que está preocupado com a população que precisa desse dinheiro que ainda é tão pouquinho. Ele está preocupado em conseguir voto daqueles que se beneficiam do Bolsa Família e que, com medo de perder até a merrequinha que o governo federal está pagando, votaria numa possível reeleição de Bolsonaro, né? Então, agora a gente vê que eles de verdade não ouviram os nossos progressistas falarem e agora estão numa situação de terem dado um tiro no pé. Vejamos aí as cenas dos próximos capítulos e que nós, progressistas, possamos ser pessoas unidas que tentem ao menos suprir a carestia, a fome que vem por aí assolar as famílias da nossa sociedade que são menos favorecidas economicamente. Então, encerrando este resumo, eu gostaria de fechar a nossa sexta-feira com aquele top que eu fiz na semana passada. Então, vamos ao top aí desta semana para tentarmos, né, entrar neste final de semana um pouquinho mais animados, apesar destas más notícias, e não esquecendo que o nosso verbo atual até as eleições de 2022 é esperançar, né? E por falar em esperançar, eu quero trazer aqui para vocês uma notícia muito boa, principalmente para nós que somos educadores, né? A Justiça proibiu Bolsonaro de atentar contra a dignidade de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, aquele que é reconhecido no mundo inteiro, mas é achincalhado aqui no nosso país pela direita e pela extrema-direita. Então, a Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou liminarmente que a União abstenha-se de praticar qualquer ato institucional atentatório à dignidade do professor Paulo Freire, na condição de patrono da educação brasileira.
o filósofo da educação, é alvo constante do presidente Jair Bolsonaro, seus ministros e seus seguidores. A decisão da juíza Geraldine Vital foi publicada nesta quinta-feira, dia 17. O centenário de nascimento de Paulo Freire é no domingo, dia 19. Né? Então, já aí prevendo que nós passássemos algum tipo de vergonha internacional, porque o camarada é estudado pelas melhores universidades do mundo todo, e aqui onde ele nasceu e onde ele desenvolveu as suas teorias e as suas práticas, ele é achincalhado. Então, uma boa notícia para começar aí o nosso final de semana. Falando rapidamente, então, top da semana. Primeiro, por onde anda? E eu escolhi a Nise Yamaguchi, que muito provavelmente vai ocupar novamente as manchetes dos nossos noticiários assim que o diretor da Prevent Senior conseguir ser ouvido pela nossa CPI, mesmo porque ele vai ter que falar do gabinete de saúde paralelo que o nosso Ministério da Saúde oficial chegava a dar ouvidinhos. Segundo, tiro o meu chapéu. Para quem? Para o Alexandre Frota, o deputado do PSDB de São Paulo, que teve a coragem de pedir a abertura de uma CPI que apure a facada ou a suposta facada contra Bolsonaro, que no final acabou por lhe garantir a nas eleições de 2018. Destaque dos canais do YouTube. Eu quero destacar hoje o Meteoro Brasil. Então, atendendo, né, àquela política de nós fazermos propaganda e contribuirmos para os sites, os camaradas progressistas que colocam sua carinha aqui na frente da tela, eu quero parabenizar na pessoa do Álvaro Borba, que é o apresentador do Meteoro Brasil, toda a equipe que faz este grande canal de informação progressista. Vocês que estão me ouvindo, por favor, prestigiem também Meteoro Brasil. Livro da semana. Eu quero destacar para vocês um livro que ainda não está nas livrarias, mas já se encontra em pré-venda. É um livro do Chico Buarque que se chama Anos de Chumbo. Segundo o que a própria editora já liberou de informações sobre o livro, e a editora é a Companhia das Letras, uma editora muito bacana, né, para quem trabalha com a área de humanas. Durante o meu curso universitário, eu li muitas obras que foram editadas pela Companhia das Letras. Trazem títulos maravilhosos, né? Vale a pena conferir a próxima vez que você for a uma livraria. Voltando ao livro, então, do Chico Buarque, Anos de Chumbo, ele traz, se não me engano, são 8 contos. Nestes 8 contos, ele faz alusões à barbárie que estamos vivendo atualmente. Eu já tive a oportunidade de ler um livro do Chico Buarque, que é O Irmão Alemão.
e eu gostei muito desse livro. Ele foi um presente de uma amiga minha, a Margarete Buranello, né? E eu gostei muito da forma como Chico Buarque o escreveu. Também indico este livro para quem gostar aí do Anos de Chumbo. Filme da semana, eu indico para vocês O Batismo de Sangue, um filme brasileiro feito em 2006, baseado no livro do Frei Beto, que conta a história de 5 frades dominicanos que apoiaram a guerrilha contra a ditadura militar e por isto foram tratados e presos pela ditadura militar e sofreram as consequências, né? As torturas e tudo mais. E se você me deu o prestígio durante a semana de ouvir e assistir o meu programa, você deve saber o top das músicas desta semana, porque eu amei e coloquei aqui 2 vezes, hoje vai ser a terceira. Então, com este som, a gente encerra o nosso programa de hoje. Até segunda-feira, 17h15. Sai, Bolsonaro!